Olá, eu sou Frei Alfredo, missionário inaciano, e neste canal nós compartilhamos a Palavra de Deus, o Evangelho de cada domingo. Desde já obrigado a você que se inscreveu e também aqueles que vão se inscrever, como eu peço hoje. E quem curte e compartilha também, que possa fazer o proveito dessa nossa partilha. Amai os vossos inimigos. Pode parecer desencorajador o convite que Jesus faz no Evangelho de hoje, deste sétimo domingo do tempo comum, dia 19 de fevereiro. O convite é este: sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. E por que pode parecer desencorajador? Porque imediatamente a gente pensa na perfeição de Deus, tendo como base no nosso imaginário a relação do poder de Deus, da grandeza de Deus, da onipotência de Deus. E logo a gente diz, mas nós não somos nem perto parecidos. Mas o que o evangelista entende com esse convite à perfeição? No Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 5, 38 a 48, deste sétimo domingo do tempo comum, Jesus continua a se distanciar, a tomar distância da legislação de Moisés, para apresentar uma alternativa de sociedade, um novo jeito de se relacionar com Deus, como vemos falando há 3 domingos, a partir da proclamação das bem-aventuranças, como uma nova maneira, substituindo a lei antiga para ter, na nova aliança, um novo relacionamento com Deus. Então, o evangelista começa informando aquilo que Jesus disse. Jesus disse: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Esta famosa lei de Moisés, na realidade, já foi um passo grande com relação à questão da vingança, que antes era ilimitada. Então Moisés pôs um limite. Nós lemos em Gênesis 4, 23 e 24, o orgulho de um homem chamado Lameque, famoso na Bíblia, por ter cometido vingança. Esse homem se lamenta e diz: eu matei um homem por uma ferida, uma criança por um arranhão que essa criança causou nele. Continua, é que Caim é vingado 7 vezes, mas Lameque é vingado 70 vezes 7. Portanto, vejam, isso antes de Moisés dar a lei do olho por olho, dente por dente, a vingança era ilimitada. Diante disso, Moisés então procurou estabelecer um limite, que é o que a gente lê, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus agora se distancia ainda mais desse princípio e pede que os seus discípulos deem um passo além, um passo adiante, quando diz assim: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Agora, então, este convite de Jesus, na verdade, quebra o ciclo do mal. Quebrar o ciclo do mal e da violência que desencadeia o ódio e a violência e todo tipo de coisas que vêm do ódio que se abate sobre o ser humano. Aí, então, propor iniciativas do bem, do amor e da paz. É isto que significa. Por isso, quando Jesus diz assim: se alguém te der um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Não significa que devemos passar por bobos ou estúpidos ou pessoas passivas que acham que podem suportar tudo, ser um capacho, porque Jesus não nos pede para sermos assim, mas nos pede para sermos bons, nos pede para sermos profundamente bons. Na verdade, a única vez lá no Evangelho de João em que Jesus levou um tapa, uma bofetada na face, vejam que ele não ofereceu ao outro lado. Mas ele disse assim, para aquele soldado, naquela condenação da sua paixão, que o esbofeteou: se errei, disse Jesus, mostra-me onde errei. Portanto, levando a pessoa a refletir sobre a sua atitude de violência. Se errei, mostra-me onde errei. Se não errei, por que me bates? A pessoa vai ter que pensar sobre a sua violência. E essa relação de Jesus, essa reação de Jesus, aliás, é como se ele dissesse assim: por que essa violência gratuita? Eu estou aqui amarrado, eu estou já algemado e você continua me batendo. A gente vê isso, infelizmente, hoje ainda. Qual é o sentido disso? Como se Jesus dissesse: esse bofetão que você acaba de me dar
tem algum sentido, a não ser pelo fato de estar relacionado a algo muito ruim e muito mal resolvido dentro de você mesmo. Portanto, Jesus nos convida a não nos opormos à violência com mais violência, mas com sabedoria, porque do contrário essa violência cresce e depois se desenvolve num crescendo infinito de violência que gera ainda mais violência e mais ódio. Por isso, Jesus não nos pede, repetimos, para sermos bobos, mas nos pede para sermos bons. Pede para desarmarmos a violência com a proposta de um bem muito maior que a violência. Portanto, o cristão, então, é alguém que diante da força do mal do outro, diante da força da violência, diante daquilo que o outro me faz de ruim, esse cristão faz com que esta pessoa compreenda. Olha, veja, entenda que para mim a sua capacidade de querer me fazer o mal nunca será maior do que a minha vontade de querer fazer-lhe o bem. E este é o convite de Jesus no Evangelho de hoje. Não significa que é fácil, mas esta é a proposta. Depois Jesus toca num dos pilares da espiritualidade judaica quando diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então, na época, o amor ao próximo era um amor limitado, ia no máximo até onde eles entendiam o conceito de próximo, que era seu clã familiar ou a sua tribo, exagerando muito mais ainda, Israel. O conceito de próximo mais restrito se referia a esses que pertencem a esse tipo de ligação familiar e tribal. Mas, então, o ódio ao inimigo era normal naquela sociedade, mas foi justificado. Por quê? Pelo ódio que Deus tinha pelos pecadores, na linguagem do Antigo Testamento, como podemos ler no Salmo 139, 21 a 22, diz assim: não odiaria eu os que te odeiam, Javé? Não detestaria os que se revoltam contra ti? Eu os odeio com ódio implacável. Eu os tenho como meus inimigos. Jamais, jamais se odeia com tanto prazer quando se odeia em nome de Deus. Jamais se odeia com tanta força porque a pessoa se sente justificada nesse ódio. Em nome de Deus se explodem, se comete terrorismo, se matam pessoas, se faz a pena de morte, enfim, ainda hoje, infelizmente. Mas Jesus se distancia de todo esse conceito e dessa mentalidade quando afirma: mas eu vos digo. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, mas eu vos digo, e aqui vem a grande revolução: amai os vossos inimigos. Portanto, Jesus propõe um amor de nível muito superior. Não só conhece os limites do amor, não só não conhece os limites do amor que chega até apenas ao próximo, mas supera esse limite. E esta é a novidade exclusiva de Jesus. Um amor que chega a alcançar até o inimigo. Nunca dizendo que é fácil, mas que é possível. É importante observar que Jesus não escolheu o verbo grego phileo, mas escolheu o verbo agapau para se referir a esse amar aos inimigos. Agapau aí gera a palavra ágape, mas phileo vem da palavra, gera a palavra que um amor de benevolência, de filantropia, que recebe algo em troca. Na verdade, quando Jesus escolheu agapau, derivando da palavra ágape, que a gente até já está mais incorporado no nosso vocabulário, significa um amor independente da qualidade de quem o recebe, um amor independente da resposta e do merecimento do outro. Portanto, trata-se de um amor que não olha os méritos da pessoa a ser amada, mas é um amor que é gerado mediante a necessidade do outro e não mediante a resposta que se pode obter. Depois Jesus ainda continua a aprofundar ainda essa questão dos inimigos. Além de amar os inimigos, ele convida: rezai por aqueles que vos perseguem. E aqui temos claro que inimigos se entende aqueles que perseguem a comunidade cristã. O que Jesus pede nesse sentido é para darmos um passo adiante.
um passo adiante, porque este amor não se torna real enquanto não se transforma em amor também por aqueles que nos perseguem. O fato de que isso se torna realidade, se isso acontecer, de fato, acontecerá algo capaz de transformar a existência do cristão, a existência da pessoa, porque depois Jesus completa, é assim que vos tornareis filhos do vosso Pai que está no céu. Se alguém tinha alguma dúvida, como que se a gente se torna filho do Pai, é assim. Ser filho na cultura judaica significa alguém não necessariamente que foi gerado por aquele homem, mas significa alguém que se assemelha ao Pai no comportamento. Quem ama o inimigo e reza por ele, assemelha-se ao Pai. Essa é a conclusão. Então, como é que se comporta o Pai? Quem é filho de Deus se comporta como o Pai. Veja que esta é a qualidade do amor de Deus, porque Deus ama com um amor capaz de alcançar a todos, inclusive aqueles que são considerados inimigos. Depois, Jesus dá uma imagem do que significa esse amor quando diz assim: ele faz nascer o sol sobre maus e bons. Significa uma oferta de vida voltada a todos, porque o Deus de Jesus não é bom, ele é exclusivamente bom. Não olha os méritos das pessoas, esse Deus de Jesus, olha as necessidades. Não é o Deus que recompensa os justos e castiga os maus, mas é o Deus que oferece o seu amor a todos, justos ou não. Inclusive faz nascer o sol primeiro sobre maus, depois sobre bons. Depois dá outro exemplo, e faz chover sobre justos e injustos. E esses exemplos aqui são compreensíveis a todos, como o sol e a chuva, do qual ninguém pode escapar. São compreensíveis e querem dizer que o amor de Deus é o amor do qual nenhuma pessoa pode se sentir excluída. Na verdade, Jesus não diferencia merecedores e não merecedores, não faz diferença entre puros e impuros, mas esse amor se destina a todos. Então Jesus diz assim: por quê? Porque se amais e saudais aqueles que vos amam e vos saúdam, que recompensa tereis? Sereis como os profundamente impuros e como aqueles sem Deus, os pagãos, literalmente. Menciona essas categorias consideradas mais distantes de Deus possível, que são os publicanos, os cobradores de impostos, considerados impuros na sua própria essência, e os pagãos, que tinham outras divindades. E aqui está o convite final de Jesus. Portanto, vós sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Agora, o que significa ser perfeito? Pelo que vimos até aqui, nesse contexto, significa ser pleno, ser completo, como o vosso Pai é perfeito. E depois de tudo isso, então, podemos compreender que ser bom, significa, de fato, ser perfeito. Ser perfeito significa ser profundamente bom. E esta não é uma virtude para uns poucos, não é um heroísmo extraordinário para alguns privilegiados, porque ser profundamente bom está dentro das possibilidades de cada pessoa. E assim, dessa forma, então, aceitando este convite, Jesus faz esse apelo para que a vida do cristão se entrelace à vida de Deus. A vida da comunidade se entrelace à vida de Deus e quando consegue pôr isso em prática, assim acontecerá. Vai se tornar uma única vida de Deus e da pessoa, do cristão, da comunidade, da pessoa, porque o homem aí então estará permitindo a Deus ser o seu Pai e vai experimentar a sua presença íntima, profunda, em cada acontecimento da sua própria existência e da sua própria vida. A você, um abraço e uma bênção.